Fala, meus amigos, e não adianta bater o desespero depois que acontecem as declarações. Nós debatemos o calor antes do Mundial e eu falei para vocês que era um ponto importante. O que aconteceu? Jogadores falando sobre o calor, treinadores falando sobre o calor, e a gente tem visto que o calor mesmo, quem está colocando dentro de campo é o Monterrey, o Boca, o Palmeiras e o Fluminense. As equipes que foram bem contra os europeus nessa estreia, mas não venceram, não ganharam. Só que agora tem uma parte 2. O Botafogo vai ter sua oportunidade, o Flamengo também vai ter a sua oportunidade, e aí é que mora o desespero de uma parte da torcida do Palmeiras, não é de todo mundo, porque tem gente que tem uma visão mais madura aí sobre o Mundial, e eu tenho percebido isso nas transmissões. Aí, rapaziada, agora eu tô mostrando com a carga, tá vendo? Esse aqui é o carregador portátil da GoCase. Essas são as entradas, ó, que ele atende aqui, tá vendo? Produto muito bom, que salva demais, inclusive aí, para quem tá nesse dia a dia de ficar com o celular descarregando aí no meio do dia, ou para você aguentar uma carga máxima até o final do dia. Esse aqui é o carregador e também garrafa térmica e copo térmico. Esse aqui eu já mostrei em live algumas vezes aí, que é o copo térmico do Marcão. Muito bonito, cara, muito bonito, tá? Não tem só esse, dá uma passadinha no site que você vai ver vários. E essa aqui, uma das garrafinhas mais legais, porque vocês sabem quanto eu gosto aí da Cruz de Savoia. A GoCase é nossa parceira e você coloca o cupom GOPORCO. Esse cupom aí te dá desconto e você está ajudando o canal, sinalizando para a GoCase que você viu aqui o anúncio, beleza? Então, rapaziada, eu vou meio que repetir o que eu já falei numa live, mas eu vou deixar o trecho da live aí, um trechinho, para vocês pegarem exatamente o que eu disse. Acho que foi na live de ontem, tanta live que a gente está fazendo. Inclusive, podemos falar aí que o não oficial dos canais alternativos de clubes, inclusive, eu acho que a gente é o que mais fez as lives aí do Mundial. Tô aproveitando esse intervalozinho aqui, porque eu vou assistir o jogo do Real Madrid, para comentar mais tarde como que foi também, tá? O do Manchester City e o da Casablanca eu resolvi não ver, para poder dar uma descansada. Cara, um amigo lá no grupo do WhatsApp mandou essa mensagem, tá aparecendo para vocês, printa para vocês poderem ler. Eu só escondi o número de telefone dele, óbvio aí, né? E cara, é óbvio que os times, eu vou fazer a mesma comparação que eu fiz na live. Os times europeus vão sofrer mais agora na terceira rodada, que é a de classificação, e principalmente nas oitavas e quartas para frente. Esse é o grande desafio. E não adianta ficar sofrendo por antecedência de e se o Flamengo só for o Flamengo ganhar do europeu? Ué, parabéns pra eles, ué. A gente teve a nossa oportunidade, agora a questão e acho que ainda vai ter mais uma. A questão é a seguinte, os europeus, vamos voltar de novo, Campeonato Paulista, pessoal. Campeonato Paulista, o Palmeiras perde na estreia? Quase nunca perde. Aonde vem a derrota do Flamengo lá pro Madureira, pro Volta Redonda? Terceira, quarta, quinta rodada do Campeonato Carioca. Aonde que o Palmeiras perde no Paulista? É na primeira rodada ou é na segunda, terceira, quarta? Por que eu tô falando isso? Tem muita gente que não entende, velho. É bizarro por que não entende. É só parar um pouquinho para prestar atenção. Porque a exibição de estreia, normalmente nenhum clube grande quer perder. E serviu isso aí para os europeus. No entanto, essas derrotas acabam acontecendo no começo da época por ser início de temporada. Quando não acontece derrota, acontece empate. Foi exatamente o que aconteceu com o futebol europeu. Monterrey conseguiu empatar com a Inter, o Palmeiras conseguiu segurar o Porto e quase ganhou, na verdade segurar não. O Porto teve que se segurar. O Fluminense a mesma coisa, mesmo contexto do Palmeiras serve pro Fluminense. E o Boca Juniors, um contexto diferente de jogo, mas que também merecia a vitória. Então veja, quando começa a temporada, os caras, eu nunca vi, o brasileiro comenta uns negócios, velho, que eu tenho tido menos paciência para entender. Os caras acham que eles iam jogar um jogo e ia condicionar. Não, cara. É pior daqui para frente. Até o sexto, sétimo, oitavo jogo da temporada oficial, clubes brasileiros, argentinos e europeus vão sofrer. E principalmente agora que eles vão rodar o elenco, vão jogar a classificação. Para mim, a grande chance dos brasileiros mostrarem algo mesmo, em termos de vencer, oitavas de final. Porque é um intervalo de 10, 12 dias, velho. Do início da competição até as oitavas 15 dias. Em 15 dias, atleta e ser humano nenhum
se condiciona ao seu ideal. Então pensa aí, você vem treinando o ano inteiro, num ritmo bom. Chega nas férias, você pega 30 ou 40 dias, você vai lá e fica parado. Você não condiciona, mesmo sendo um cara condicionado, você não condiciona em 15 dias, no Mundial de Clubes ainda mais, né? Do jeito que é os jogos, enfim, tudo que envolve o atleta de futebol, você não condiciona em 15 dias, 30, 40 dias parado. E vários clubes da Europa estão nesse contexto de estar parado. Tem clube que jogou a Champions até 20 dias atrás, aí, né, até o dia 31 do mês passado. E tem clube que não jogou, tem clube que realmente ficou parado e estava brigando só pelo campeonato nacional. Compreenderam? Veja o trecho da live, vê se você concorda. Mas a grande chance é nas oitavas. E sobre a questão do Flamengo em específico, velho, relaxa. Pode acontecer. E de repente para o futebol brasileiro, para nós, para o nosso debate, é o que eu falo na live. É se esconder debaixo e deixa o negócio estourar, porque os caras vão encher o saco. E a gente teve a nossa oportunidade e vai ter mais uma. No meu ponto de vista, a gente ainda vai ter mais uma. Fluminense ainda vai ter outra. Então, tá tudo certo. É olhar o que foi feito nessa estreia e levar para as oitavas. E enquanto eu tô aqui, né, editando o vídeo, antes da gente ir lá para a live, olha o time que o Real Madrid está entrando em campo e você vai jogar no Google agora e ver se é o titular. Então os clubes europeus sabem disso, cara. E aí vai de cada clube. Tem clube que colocou tua cara no começo, tem clube que vai rotacionar na primeira rodada para passar um recado assim de autossuficiência. Então eu acho que isso serve para a gente ver como cada clube europeu também trabalha, porque tem e precisamos respeitar as individualidades de cada clube. Tem clube que vai falar, não, eu não quero perder de forma nenhuma nesse começo para o Al Hilal, por exemplo. E tem clube que acha normal se acontecer, tá? E aí aqui vai fazer uma super exposição do resultado. Esse é o ponto também. Tá começando aqui o jogo do Real, né? O que acontecer aqui eu levo para a próxima live pra gente conversar, tá? Mas só para você que tá vendo o vídeo saber que eu tô vendo tudo aqui, cara. Tô vendo, ó, tá entrando aqui agora o time do Al Hilal contra o Real Madrid, tá? Só 2 jogos aí do Mundial que eu não vi. Um eu não vi mesmo, que foi o do City, não me interessa City ou Idá. E qual foi o outro que eu vi mais ou menos? Foi o de ontem do Monterrey, que eu vi em reunião, Monterrey Internacional, porque eu estava numa transmissão e a gente continuou numa reunião. Mas mesmo assim assisti. Então eu estou prestando atenção em tudo para tentar trazer para vocês aqui o debate mais completo possível. Lógico que esse debate está sendo nas lives, né? Não é só nos vídeos. Esse vídeo aqui eu resolvi fazer mais completo, mas estou trazendo tudo isso para a transmissão. E para mim uma das melhores transmissões, falando de futebol, foi a do Fluminense. Se você puder ir lá dar uma olhada como foi, depois que acaba o jogo ali, a análise tá no Não Importa o que Digam esse vídeo. Para ele, os primeiros jogos estão dentro do contexto. Mas ver as próximas rodadas se vai permanecer assim. Para mim, não. Para mim, a partir da próxima rodada, os europeus vão começar a sobrar. Mas por que, Seninha? Tem algum pozinho que, tipo assim... E pelo que eu conheço de precificação de jogo, não de aposta, tá, Seninha? De parte física, a tendência é que piore o começo da temporada ao passar dos primeiros jogos. Vocês sabiam disso? Fernando, onde você tá tirando isso? Podemos falar de qualquer time do Brasil. Normalmente, a derrota pro Madureira, lá do Flamengo, do Botafogo, ela vem na terceira, quarta, quinta rodada. Ela não vem na primeira de estreia. Faz assim, ó. Quantas vezes o Palmeiras perdeu uma estreia em Campeonato Paulista? Agora, quantas vezes a gente perdeu na segunda, terceira, quarta rodada do Paulista pra time bosta? Aí algumas coisas vão ser reveladas agora, porque tem gente achando que os caras condicionam com o jogo. Não, eles não condicionam. É pelo contrário. Você tem o primeiro jogo do campeonato. Normalmente ali, lembra? Palmeiras vai estrear com o Novo Horizontino. Empatou, mas não perdeu. Lembra quando a gente estreou contra o Novo Horizontino? Que o Rômulo jogava no Novo Horizontino, a gente empatou. Aonde que vem a derrota normalmente? Passa 4, 5 jogos. Velho, eu tô começando a achar que é real que um time qualquer aí, pode ser o Palmeiras, Monterrey, o Flamengo, qualquer um desses aí pode chegar numa semifinal. Eu tô começando a achar que é real. Porque vai ter um momento que vai estar valendo a passagem. E aí, cara, o time argentino, brasileiro, mexicano, o que quer que seja, eles vão tirar um pouco mais também. Porque é o momento ou passa ou não, velho. E aí pode rolar expulsão pro time europeu. Porque vocês concordam comigo que na fase de grupo é um negócio mais estudado, mas se esse jogo aqui de hoje fosse umas quartas de final
Tudo bem que a Inter ia entregar mais, mas o Monterrey também ia. E aí? E aí? Foi uma troca franca, velho. Foi uma troca franca. Foi o que o Douglas falou no nosso último bate-papo aqui, tá, galera? Lembrando, pessoal, hoje teve 3 lives aí, tá? Quem puder ajudar, dá uma passada no canal, dá uma olhada, ver o que você não viu. Dá uma moral no like, isso daí já ajuda. Agradecer quem foi lá no Insta, porque subiu uma galera. Acho que foi umas 100 e poucas pessoas, quase 200. Obrigado.